interesse de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, pelo atacante colorado Rafael Santos Borré poderá gerar uma boa negociação ao final desta temporada de 2025. O Inter investiu pelo atacante colombiano mais de 6 milhões de euros e sabe que não vai conseguir recuperar este valor de volta. E aceita também economizar o salário do jogador, que é na casa de 1,8 milhão de reais. Enquanto isso, uma das possibilidades é o Inter buscar, junto ao River Plate, algum jogador ou alguns jogadores como contrapartida. E para isso, a equipe argentina já elaborou uma lista de dispensas ao final desta temporada. Eu vou trazer aqui 5 opções que podem interessar ao elenco colorado no próximo ano na troca por Rafael Borré. Isso agora, aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a possibilidade de negociação envolvendo o atacante Rafael Santos Borré, que está na mira do River Plate para a próxima temporada, a pedido do técnico Marcelo Gallardo, que trabalhou com o próprio atacante colombiano no River Plate, nos títulos que o River conquistou, Libertadores de 2018, finalista da Libertadores em 2019. O Borré é um cara muito vitorioso por lá, e o Marcelo Gallardo quer o jogador para o próximo ano. Eu vou trazer aqui algumas opções de negócio que o Inter tem por isso. Mas antes, eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20, que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? Fechado? Gente, vamos falar sobre as possibilidades de negócio que o Inter tem por Rafael Borré junto ao River Plate. A gente trouxe ontem no Diário do Inter KTO a informação de que o River Plate tem interesse em Rafael Borré para a próxima temporada. O River Plate não vai desembolsar uma grande quantia por esse jogador, mas tem interesse em fazer algum tipo de composição. E obviamente que uma das possibilidades é o Inter ter jogadores na troca pelo Rafael Borré. E o River tem jogadores que podem interessar ao Internacional. E jogadores que, inclusive, não serão aproveitados no time argentino na próxima temporada. A gente vai passar aqui uma lista que foi trazida pelo diário Olé, da Argentina, de jogadores que não estão nos planos de Marcelo Gallardo para o próximo ano de 2026. Marcelo Gallardo está de férias nesse momento, o River Plate está com o campeonato paralisado, só volta no dia 20 de dezembro, e ele espera já ter boa parte do grupo à disposição nesse dia, e por isso as negociações, elas podem acontecer com uma certa velocidade. Mas, para isso, eu não vou contabilizar aqueles jogadores que estão em fim de contrato no ano de 2025. E são jogadores de muito renome, tá? Por exemplo, o atacante Miguel Borja, o meia Pity Martinez, o também meia Nacho Fernandes, o volante Enzo Pérez, o lateral esquerdo Milton Casco, são jogadores que estão com contratos se encerrando no River Plate. E podem vir para o Internacional de graça, porque estarão livres no mercado, mas não dependem de uma negociação do Inter dar o Borré e ter esses jogadores para si. Então eu não vou contabilizar esses jogadores que também estão na lista de dispensa do River Plate, tá? Eu quero falar de jogadores que estão com contrato com a equipe argentina, mas devem ser liberados no próximo ano. E o primeiro nome que eu coloco é o Sebastian Boselli, zagueiro de 22 anos de idade, que esteve nessa última temporada emprestado para o Estudiantes de La Plata. Lá fez 23 jogos pelo Estudiantes, tá? O Sebastian Boselli é um zagueiro jovem que não teve muito espaço com o Marcelo Gallardo, tanto que foi emprestado. E se a ideia é ter um zagueiro alto, promissor, jovem, que tem um potencial de desenvolvimento, o Sebastian Boselli pode ser o cara. Não vai ser um jogador que vai ser ele pelo Borré. Ele pode vir como um contrapeso junto de outros atletas, até pelo seu valor de mercado. Mas é um jogador que pode ter um desenvolvimento interessante. A gente está falando aqui provavelmente do Inter perder o Vitão para a próxima temporada. Pode ter o Boselli junto ao seu elenco. Não é um super zagueiro, mas é um cara que pode ser uma composição de grupo. Um zagueiro que tem pelo menos cartaz para ser titular é o Paulo Dias, 31 anos,
que este não está nos planos também do River Plate para a próxima temporada. O River Plate quer negociar este jogador. O Paulo Dias é um zagueiro experiente, joga na seleção do Chile, já está há algumas temporadas no River Plate, e você lembra dele porque ele marcou o gol que levou o jogo contra o Inter para os pênaltis nas oitavas de final da Libertadores de 2023. Ele marca aquele gol de cabeça no último lance do jogo, lembra que leva a partida para os pênaltis? Pois é, esse é o Paulo Dias. É um zagueiro que não é alto, ele é mais do perfil ali Gabriel Mercado, tá? É um zagueiro de 1,80 m de altura, mas tem muita força física, tem boa impulsão, tem um bom jogo aéreo, tanto que marca gols de cabeça com uma certa frequência, e na imposição física, na experiência, o zagueiro já cascudo que pode vir para o Internacional. Não acho que seja um grande zagueiro, tá? Mas é um nome que o River quer negociar no futuro. O outro nome, defensivo, é um nome que você conhece. Eu tô falando de Fabrício Bustos, titular do Internacional por 3 temporadas, no mínimo. O Fabrício Bustos foi para o River Plate, brigou com o Inter porque queria ir para o River Plate, e lá no River Plate ele não está sendo aproveitado. Não casou com o estilo de jogo do Marcelo Gajardo, tá na reserva por lá. O River investiu caro por esse jogador e quer negociar ele na próxima temporada. O Bustos até tem mercado na Europa, se entende que ele possa buscar um clube europeu, mas ele conhece Porto Alegre, ele conhece o Inter, já jogou aqui, pode ser um jogador que interesse ao Internacional na próxima temporada. É claro que tudo isso vai depender das negociações. O Inter tem hoje Bruno Gomes e Bryan Aguirre, mas o Fabrício Bustos foi um cara que quando jogou aqui, sobrou, foi titular indiscutível. E tá na lista de dispensa do River Plate para o próximo ano. Os outros 2 jogadores que eu vou citar são atletas que são do meio para frente e podem ter um potencial maior. Um deles é o Matias Galarza. Matias Galarza é um jogador que passou pelo Vasco da Gama, inclusive muito jovem, foi para o River Plate, teve alguns momentos, mas não está sendo tão utilizado por lá, tá? E está sendo muito contestado pela torcida, principalmente depois da eliminação da Libertadores da América para a equipe do Racing de Avejaneiro, onde se entende que ele acabou comprometendo o River Plate àquela altura, tá? O Matias Galarza é um jogador relativamente jovem, tá? Ele tem 23 anos de idade, ele é paraguaio e inclusive já havia sido indicado pelo Ramon Dias, que trabalhou com ele no Vasco da Gama e com ele na seleção paraguaia. Não estou dizendo que o Ramon Dias vai estar aqui no próximo ano, tá? Mas é um jogador de um perfil que agrada ao Internacional e que pode servir como uma opção de mercado ao Rafael Borré indo para o River Plate. E a última opção que eu trago aqui é um centroavante. Se a ideia do Inter é liberar o Borré e precisar de centroavantes, vamos falar do centroavante do River que está no mercado, que é o Facundo Colídio. O Facundo Colídio tem 25 anos de idade, não se afirmou no River Plate, ele passou inclusive pela Inter de Milão, foi para o River Plate depois de rodar pelo futebol argentino emprestado pela Inter de Milão, ele foi base inclusive do Boca Juniors. No River Plate tem 13 gols em 42 jogos, foi atacante das seleções de base da Argentina, mas acabou perdendo espaço na equipe do River e na última temporada, inclusive, teve muitos problemas de lesão. É um atacante promissor que não deslanchou no River Plate, mas que também pode ser uma opção, já que a ideia seria negociar o Borré e ter algum ativo para si. Eu falei 5 nomes, o Inter pode fazer um atacado, pode buscar daqui a pouco Bustos, Galarza e Colídio. Desses 3, dá o Borré, pega esses 3. Pode ser um bom negócio e o Inter consegue reforços importantes em número para a próxima temporada. São opções que o Inter tem de negócio, que ainda não avançou, mas que pode avançar depois do final da temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!